Lei Complementar número 057. Paramos no livro 2 da carreira do Ministério Público. Título 1. Das disposições gerais. Artigo 73. Artigo 73. Os cargos do Ministério Público são organizados em carreira e classificados em categorias e intrâncias. Artigo 74. As classes ou categorias dos cargos do Ministério Público são os procuradores de justiça e os promotores de justiça, sendo a mais elevada a daqueles. Artigo 75. Os cargos de promotor de justiça são classificados em intrâncias, a saber: inciso 1. Primeira intrância, que constitui a intrância inicial correspondente às promotorias de justiça dos municípios ou comarcas de menor ou médio porte populacional e demanda de serviços, conforme o quadro constante do anexo 3 e 4 desta lei complementar, e aos promotores de justiça substitutos. Inciso 2. Segunda intrância, que constitui a intrância intermediária correspondente às promotorias de justiça dos municípios ou comarcas de maior porte populacional e demanda de serviços, conforme o quadro do anexo 2 desta lei complementar. Inciso 3. Terceira intrância, que constitui a intrância mais elevada correspondente às promotorias de justiça da comarca de Belém. Parágrafo 1. Os cargos de promotor de justiça e de promotor de justiça, parágrafo 1. Os cargos de procurador de justiça e de promotor de justiça serão criados, transformados ou extintos somente mediante lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça e distribuídos ou redistribuídos por ato do Colégio de Procuradores de Justiça por proposta do Procurador-Geral de Justiça, observadas as disposições desta lei complementar. Parágrafo 2. A classificação das Procuradorias de Justiça em intrâncias constantes dos anexos desta lei complementar somente poderá ser alterada mediante lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, observadas o disposto nesta lei complementar. Artigo 76. O ingresso na carreira do Ministério Público dar-se-á no cargo inicial de promotor de justiça de primeira intrância ou de promotor de justiça substituto de primeira intrância, nos termos desta lei complementar. Artigo 77. A progressão ou ascensão na carreira do Ministério Público dar-se-á por promoção dos procuradores de justiça da primeira para a segunda intrância e desta para a terceira, bem como por acesso, mediante promoção dos promotores de justiça da intrância mais elevada para a categoria dos procuradores de justiça nos termos desta lei complementar. Título 2. Do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Artigo 78. O ingresso na carreira do Ministério Público dar-se-á por concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Parágrafo 1. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso sempre que o número de vagas alcançar 1/5 dos cargos de promotor de justiça de primeira intrância, incluindo os de promotor de justiça substituto de primeira intrância. Parágrafo 2. São requisitos para o ingresso na carreira do Ministério Público: inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ser bacharel em Direito com no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Inciso 3. Estar em pleno gozo dos direitos políticos. Inciso 4. Estar quite com o serviço militar. Inciso 5. Ter aptidão física e psíquica comprovada por laudo médico de órgão oficial realizado por requisição do Ministério Público. Inciso 6. Ter boa conduta social e idoneidade moral atestadas por pelo menos 2 membros vitalícios do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sem prejuízo das informações circunstanciadas colhidas pela comissão de concurso sobre a conduta pessoal, social, familiar e profissional do candidato. Inciso 7.
não registrar antecedentes criminais, comprovado tal requisito por certidão negativa ou folha corrida expedida pelo Poder Judiciário dos Estados, da Justiça Federal, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, do local ou dos locais em que o candidato tiver residido nos últimos 5 anos. Artigo 79. O concurso, a que se refere este título, será realizado nos termos do regulamento aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, observando-se, dentre outras, as seguintes normas. Inciso 1. Reserva de pelo menos 5% das vagas ofertadas no edital, para candidatos portadores de deficiência. Inciso 2. Comprovação dos requisitos previstos no artigo anterior, por ocasião da inscrição e da posse, exceto quanto ao tempo da atividade jurídica, que deverá ser completado e comprovado até a data da posse. Inciso 3. Validade do concurso pelo prazo de 2 anos, contados da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Estado, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período. Inciso 4. A nomeação dos aprovados rigorosamente de acordo com a ordem de classificação no concurso. Inciso 5. Ao candidato aprovado será assegurado o direito de opção para lotação em qualquer dos cargos ofertados, de acordo com a ordem de classificação no concurso, em sessão pública e única, convocada mediante edital pelo Procurador-Geral de Justiça. Inciso 6. A opção de que trata o inciso anterior é irretratável e, se não exercida na ocasião e na forma do mesmo inciso, importa em perda do direito de opção, devendo, neste caso, a lotação ser feita ex officio pelo Procurador-Geral de Justiça, respeitados os direitos dos demais optantes. Inciso 7. Após o provimento inicial, as vagas que ocorrerem na primeira instância serão providas por concurso de remoção aberto a todos os promotores de justiça de primeira instância e promotores de justiça substitutos de primeira instância, nos termos desta lei complementar, sem prejuízo da realização de novo concurso público de ingresso na carreira, quando se fizer necessário. Inciso 8. Ampla divulgação das condições do concurso e das suas alterações posteriores, mediante publicação de edital no Diário Oficial do Estado. Inciso 9. O concurso de ingresso na carreira do Ministério Público ou qualquer de suas fases poderá ser realizado ou executado sob a supervisão da comissão do concurso, por estabelecimento público ou privado de notória experiência e idoneidade, mediante contrato ou convênio que assegure a absoluta transparência e lisura do certame, respeitadas, quando for o caso, as disposições legais em vigor. Título 3. Da posse do exercício. Artigo 80. A posse no cargo inicial da carreira e no cargo de Procurador de Justiça será dada pelo Colégio de Procuradores de Justiça em sessão solene, na forma regimental, dentro dos 30 dias seguintes à nomeação ou promoção. Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado a requerimento do interessado por até 30 dias, caso em que a posse será dada pelo Procurador-Geral de Justiça em seu gabinete, não se admitindo nova prorrogação. Artigo 81. Não será empossado no cargo inicial da carreira o nomeado que, antes da posse, não apresentar cópia autêntica da declaração de bens constante de sua declaração anual para o imposto de renda. Parágrafo único. Se isentar de prestar declaração anual para o imposto de renda, o interessado apresentará a declaração de bens por escrito ou, se for o caso, declaração escrita de que não possui bens. Artigo 82. Os empossados deverão entrar em exercício do respectivo cargo no prazo máximo e improrrogável de 30 dias, a contar da data da posse, fazendo a devida comunicação ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo único. O empossado que até 5 dias da data da posse entrar no exercício do cargo terá contado para todos os fins de direito seu tempo de efetivo exercício a partir da data da posse. Título 4. Do vitaliciamento ou confirmação na carreira. Artigo 83. No prazo previsto na Constituição Federal para o estágio probatório,
O membro do Ministério Público terá suas atividades funcionais e sua conduta avaliadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público para efeito de vitaliciamento ou confirmação na carreira. Parágrafo único. A avaliação a que se refere este artigo levará em conta, inciso 1, os assentamentos funcionais do vitaliciando, de que tratam o inciso 13 e o parágrafo 1 do artigo 37 desta lei complementar. Inciso 2. Os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições e frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, bem como a valoração objetiva desses e de outros critérios conforme fixados para a aferição do merecimento para promoção por ato do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos desta lei complementar. Inciso 3. Outros elementos confiáveis de informação de que dispuser a Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 84. O Corregedor-Geral do Ministério Público, 2 meses, pelo menos, antes do término do estágio probatório, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado e individualizado sobre a atividade funcional e a conduta do vitaliciando, propondo motivadamente o seu vitaliciamento ou o seu não vitaliciamento. Artigo 85. O Conselho Superior do Ministério Público editará ato normativo disciplinando o processo de vitaliciamento ou confirmação na carreira do membro do Ministério Público em estágio probatório, observado o seguinte. Inciso 1. Se a proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público for contra o vitaliciamento, suspende-se até definitivo julgamento o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório, sem prejuízo de seu subsídio. Inciso 2. Qualquer membro do Ministério Público poderá impugnar em petição escrita, individualizada e fundamentada, dirigida ao presidente do Conselho Superior, a proposta de vitaliciamento apresentada pelo Corregedor-Geral no prazo de 10 dias úteis, contados da publicação do recebimento da proposta no Diário Oficial do Estado. Inciso 3. O membro do Ministério Público que tiver contra si proposta de não vitaliciamento ou que tiver sua proposta de vitaliciamento impugnada, terá assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Inciso 4. Somente pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior em sessão pública e votação aberta, nominal e fundamentada, poderá ser negado o vitaliciamento ao membro do Ministério Público em estágio probatório. Inciso 5. Da decisão que negar o vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 dias úteis, contados da ciência inequívoca da decisão. Inciso 6. O término do prazo do estágio probatório, sem que o vitaliciando seja avaliado pela Corregedoria Geral e ou sem que o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores de Justiça decidam a respeito, nos termos desta lei, importa na concessão automática do vitaliciamento, sem prejuízo das sanções cabíveis pela omissão dos referidos órgãos. Artigo 86. Deferido o vitaliciamento, o Conselho Superior expedirá o ato de confirmação do vitaliciando na carreira do Ministério Público e, se negada a proposta de vitaliciamento, o promotor de justiça, após transitar em julgado a decisão, será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça. Título 5. Das formas de provimento derivado. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 87. São formas de provimento derivado dos cargos da carreira do Ministério Público. Inciso 1. O concurso público de promoção. Inciso 2. O concurso público de remoção. Inciso 3. A reintegração. Inciso 4. A reversão. Inciso 5. O aproveitamento. Capítulo 2. Do concurso público de promoção. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 88. A promoção é sempre voluntária e far-se-á mediante concurso público nos termos desta lei complementar, alternadamente por antiguidade e merecimento, de uma entrância para outra imediatamente superior a requerimento do interessado. Parágrafo 1. Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção,
expedir-se-á edital distinto, sucessivamente com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser preenchida e o critério da promoção, correndo da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, o prazo de 10 dias para o requerimento ou inscrição dos membros do Ministério Público interessados. Parágrafo 2. Verificada a vaga para promoção, o Conselho Superior do Ministério Público expedirá o edital a que se refere o parágrafo anterior no prazo máximo de 60 dias, salvo se o cargo a ser provido por promoção ainda não tiver sido instalado, caso em que esse prazo comece a correr da data da instalação. Parágrafo 3. Ocorrendo situações especiais em função do número de vagas existentes, o prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais 30 dias. Parágrafo 4. O Conselho Superior do Ministério Público publicará no Diário Oficial do Estado a relação dos candidatos inscritos no concurso público de promoção para cada vaga. Parágrafo 5. Qualquer interessado poderá impugnar o requerimento ou inscrição à promoção em petição fundamentada dirigida ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, a contar da publicação de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 6. As impugnações serão decididas como preliminar, caso a caso, pelo Conselho Superior do Ministério Público, na sessão em que julgar os requerimentos ou inscrições dos interessados. Parágrafo 7. As decisões a que se refere o parágrafo anterior são irrecorríveis na esfera administrativa. Artigo 89. São pressupostos objetivos para a promoção por antiguidade ou merecimento que o membro do Ministério Público, inciso 1, não esteja respondendo à ação penal por crime sancionado com pena de reclusão, assim declarado pelo requerente no pedido de promoção, sob pena de indeferimento e sem prejuízo das sanções penais e disciplinares cabíveis em caso de falsidade. Inciso 2. Não esteja respondendo a processo administrativo disciplinar por infração sujeita à perda do cargo. Inciso 3. Não tenha sofrido qualquer penalidade disciplinar nos 12 meses anteriores ao pedido de promoção. Inciso 4. Tenha retornado à carreira, se dela tiver afastado, no mínimo 6 meses antes do pedido de promoção. Inciso 5. Não ter dado causa injustificadamente a adiamento de audiência ou de ato processual, administrativo ou judicial nos 12 meses anteriores ao pedido de promoção. Inciso 6. Estar com os serviços de seu cargo em dia. Inciso 7. Não ter retido em seu poder injustificadamente autos de processo em que oficie, além do prazo legal, e não tê-los restituídos ao cartório ou serventia sem a devida manifestação. Inciso 8. Não tenha sido promovido ou removido nos 6 meses anteriores ao pedido de promoção. Parágrafo 1. O requerimento de promoção será obrigatoriamente instruído com prova cabal dos pressupostos objetivos referidos nos incisos 5, 6 e 7 deste artigo, sob pena de indeferimento. Parágrafo 2. O candidato à promoção só poderá desistir do pedido até 72 horas antes da sessão do Conselho Superior do Ministério Público em que se der a votação, sob pena de ficar impedido de postular nova promoção pelo prazo de 1 ano.